Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, caro ou cara ouvinte. Tudo bem com vocês? Aqui é o Samuel novamente e hoje nós vamos começar um novo assunto no nosso Filocast perfeitíssimo, que é a fé versus a razão. A fé versus a razão é um assunto que eu também gosto bastante e é um assunto bem complexo que ainda vem até os dias de hoje. E ele é um grande dilema, né? Seria uma, entre aspas, guerra que existe entre a fé e a racionalidade humana. É um assunto muito complexo, muito abrangente. A gente vai dividir, eu e a Helena vamos dividir em vários episódios, mas aqui é uma coisa mais introdutória. Esse episódio é uma coisa mais introdutória para vocês. Então, para introduzir melhor, eu dividi em 8 pontos que a gente pode dizer sobre o que é fé versus razão, para dar uma introduzida, para deixar tudo bem mais claro. Como eu disse, a fé versus a razão é um dilema que assola a humanidade há muito tempo, inclusive desde antes de Cristo. E é um assunto bem extenso, bem complexo, mas é bem legal. O primeiro ponto que eu preciso falar aqui é que isso pode ser também dito como mito contra a filosofia, que foi o que aconteceu na Grécia Antiga, antes da queda do mito. Que o mito seria o equiparante à fé e a filosofia seria a razão. Então é uma prova de que essa questão de fé versus razão não é algo novo, assim, digamos. Não é algo que vem depois de Cristo ou com a queda do Império Romano. A tomada do Império Romano do Ocidente pelos bárbaros, por exemplo. Isso é uma coisa que vem de muito tempo, só trocou de nome. Ainda continua sendo mito contra a filosofia, fé versus a razão. Segunda coisa que eu tenho para dizer é que um dos maiores símbolos de conhecimento que a gente teve no mundo antigo foi a Escola de Alexandria, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela nos próximos episódios. E a Escola de Alexandria e a Biblioteca de Alexandria, ela foi um ponto muito importante para a humanidade. Lá era guardado muitos livros, muitos documentos, tinha bastante conhecimento, era basicamente um símbolo de conhecimento e razão naquela época. Só que a escola acabou, como todo mundo sabe, a escola acabou sendo queimada. Inclusive tem alguns pesquisadores que dizem que a humanidade foi atrasada em 2000 anos por conta da queima dos arquivos da escola / biblioteca de Alexandria. E a biblioteca, né, a escola, ela acabou sendo queimada por religiosos, por causa que eles não queriam esse avanço. Os religiosos da época não queriam esse avanço, então eles acabaram queimando a biblioteca para apagar os vestígios, o conhecimento, os documentos, as pesquisas. E nesse contexto também, na Escola de Alexandria, a gente tem o caso da Hipátia, mas eu separei um episódio só para ela, né? O terceiro ponto é que, bom, não dá para falar de fé e razão sem falar de igreja, né? O terceiro ponto é que a igreja contra o conhecimento. Durante esse período, que a gente vai falar bastante agora de fé versus razão, do período da Idade Média, também chamada de Idade das Trevas, por conta que muita gente diz que foi um período que não teve muito conhecimento, o que é mentira, a gente vai provar isso. A Idade das Trevas, que foi um período obscuro, sem muita luz do conhecimento, foi um dos períodos que mais teve conhecimento, na verdade, né? Mas essa questão da igreja contra o conhecimento, sim, aconteceu. A gente teve o caso do Copérnico, que foi censurado pela igreja, e a gente tinha até alguns pesquisadores que eles tinham que se esconder para não serem mortos pelo famoso Tribunal da Inquisição. O quarto caso, como eu disse, quarto ponto, é o Copérnico, que é também uma pessoa que a gente pode colocar como símbolo de razão. Ele questionou o geocentrismo durante a Idade Média, e ele acabou sendo condenado pela igreja. E juntamente com ele, a gente pode até colocar, vamos falar assim, colocar no mesmo balaio, a gente pode colocar o Galileu, que ele também defendeu, ele foi contra o geocentrismo, ele defendeu o heliocentrismo, né, que seria o Sol no centro do universo. Ele não estava tão errado assim, né? No quinto, a gente pode falar sobre a Inquisição, e aí a gente pode dizer sobre a caça às bruxas, que as bruxas naquela época eram consideradas mulheres que tinham conhecimento além do que a igreja propunha. Então, qualquer mulher que tivesse um conhecimento a mais acabava sendo condenada. Então, se você era uma mulher que sabia bastante de medicina, uma mulher que tinha bastante conhecimento, sabia ler, por exemplo, ela acabava sendo considerada uma bruxa e ela era condenada pela Inquisição. E nisso, a gente pode falar sobre as Bruxas de Salem e também um livro do Edgar Allan Poe, que é O Poço e o Pêndulo, que trata bastante dessa questão do Tribunal da Inquisição.
sabe? Que a pessoa ela é condenada justamente por ela saber. Conhecimento se tornou um crime naquela época. O sexto ponto é algo bem famoso, é o antropocentrismo e o teocentrismo. Antropocentrismo sendo o homem no centro de tudo, e o teocentrismo sendo Deus no centro de tudo. E a gente pode falar daquela pintura bem dualística do Michelangelo, que é a criação de Adão, porque ao mesmo tempo que uma das interpretações é Deus criando Adão, uma das outras interpretações que pode ser ter que muitas pessoas acabam tendo desse quadro é que, se você vê muito bem, assim, se você analisa bem, a localização de Deus ali, aquela forma que está em volta dele, algumas pessoas, né, muitas pessoas dizem que aquilo tem a forma de um cérebro, né, a forma de um encéfalo, o que daria a entender que Deus seria a criação da mente humana, né, Deus é o fruto da mente humana. Então tem essa questão proposta, que seria o que está no centro do universo, é o homem, é Deus. E isso é uma questão que foi colocada assim no centro durante aquele período da Idade Média. Outro que a gente não pode deixar de falar nessa mesma linha de raciocínio, que já é o sétimo ponto, é o criacionismo, que é Deus criou tudo, e o evolucionismo, as coisas surgiram e foram evoluindo. A gente tem aí como exemplo Charles Darwin, foi ele que pontuou isso no livro dele, A Origem das Espécies, que ele escreveu durante as viagens que ele fez no barco dele Beagle ao redor do mundo, inclusive principalmente nas ilhas de Galápagos, né, nas ilhas de Galápagos, e essa teoria acabou sendo um dos maiores marcos que a gente tem assim dessa questão do criacionismo contra o evolucionismo. E em o oitavo ponto é uma contextualização, né? Uma contemporaneização, não sei nem se essa palavra existe, que é o negacionismo científico. Principalmente agora que a gente teve uma pandemia, muitas pessoas acabaram negando, por exemplo, vacinas, ou você teve bastante casos negacionistas, não vamos nem comentar sobre o assunto. Mas esse negacionismo científico também pode ser posto nisso. E a gente não precisa falar só de vacina, a gente pode falar também sobre terraplanismo, sabe? Ou coisas assim. Então, esse negacionismo científico acaba sendo colocado nessa coisa de fé versus razão, porque esse ponto fé não quer só dizer uma coisa tipo, fé em Deus. Pode ser uma fé cega em qualquer coisa. Uma fé, por exemplo, que a Terra é plana, e você contraria a razão, que é os estudos já da NASA, de agências espaciais, de que a Terra é redonda, sabe? Então, essa é uma coisa bem atual. Então, dados esses 8 pontos, eu espero que você tenha gostado, né, dessa introduçãozinha, que ficou até bem longa, mas que os próximos episódios já estejam aqui destrinchados um pouco para a gente entender esse assunto que é tão complexo, que é a Idade Média. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham um ótimo dia e tchau, tchau!